Pesquisa Datafolha, divulgada no sábado, dia 15 de outubro de 2022, revela que 59% dos eleitores brasileiros avaliam como importante a religião do candidato a presidente da República na hora da decisão do seu voto. É importante que essa característica tenha mais relevância para os eleitores do espectro político de direita, que no nosso cenário são aqueles que são representados pelo presidente atual Jair Messias Bolsonaro, em comparação ao candidato que representa o espectro político de esquerda, que neste caso é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bom dia, pessoal! É com essa notícia que eu começo esse vídeo e faço uma importante pergunta. A religião distrai os pobres? Então, de posse dessa obra do autor Vitor Araújo, cujo título eu já falei, eu começo a nossa conversa. O autor é PhD em ciência política e pesquisador pela Universidade de Zurique, lá na Suíça. Chique, né? No mais, sua linha de pesquisa tem como foco os países, os fenômenos sociais dos países da América Latina, especialmente o Brasil. É um livro muito interessante, sabe? E casa perfeitamente com a pesquisa divulgada recentemente pelo Instituto Datafolha. De acordo com o autor, questões econômicas acabam tendo menos relevância para o eleitor cristão, em comparação à pauta de costumes defendida pelos candidatos. Contudo, vale a gente ressaltar que, quando o autor fala do grupo cristãos, não podemos generalizar, tendo em vista que dentre os cristãos existem os não católicos, e dentre os não católicos aqui os chamamos de evangélicos, no qual existe um leque de personagens que coexistem dentro desse universo protestante. Deixa eu abrir um parênteses. Quando falamos de evangélicos, primeiro é bom a gente ressaltar a diferença entre aqueles oriundos das igrejas protestantes históricas e aqueles das igrejas protestantes não históricas, ditas não históricas. As primeiras, elas estão relacionadas àquelas que derivaram diretamente do movimento de reforma protestante que ocorreu lá no século XVI, encabeçada. Martinho Lutero foi um monge agostiniano e professor de teologia germânico que se tornou uma das figuras centrais da reforma protestante. Ele nasceu em 10 de novembro de 1483 e morreu em 18 de fevereiro de 1545. A partir do pontapé de Lutero, que se opunha aos dogmas da Igreja Romana, que beneficiava descaradamente padres e bispos e comercializava o perdão da Igreja por meio da famosa venda de indulgências, como consta em uma obra mesmo escrita por ele, chamada O Sermão sobre a Indulgência e a Graça, dentre outras barbaridades praticadas pela Igreja Católica, à época, óbvio. Lutero também protestava a forma única de interpretação da Bíblia Sagrada, que só era lida em latim. E com isso, iniciou todo um movimento de livre tradução e interpretação das Escrituras. Após Lutero, outros personagens apareceram e engrossaram esse movimento de reforma. E muitas outras igrejas, além da igreja luterana, surgiram dentre elas. Os calvinistas, os anglicanos, os metodistas, os batistas. Essas são consideradas, então, as igrejas históricas. Porém, voltando ao fenômeno relacionado ao comportamento do eleitor evangélico quanto à sua prioridade na escolha de candidatos compromissados com a pauta de costumes, a obra que eu falei, de Vitor Araújo, sinaliza a importância de diferenciar os atores do meio evangélico. O autor levanta um fenômeno de evangelização do público religioso do país. Embora o Brasil se declare um Estado laico, ou seja, promove oficialmente a separação do Estado e da religião, e por conta disso é oficialmente imparcial em relação às questões religiosas, não apoiando e nem se opondo a nenhuma religião, por enquanto, ainda somos um país majoritariamente católico. Segundo os dados do último censo do IBGE, diga-se de passagem que se trata de dados de mais de 10 anos, revela que aproximadamente 86,8% dos brasileiros se consideram cristãos. Destes, 64,6% são católicos e 22,2% são cristãos evangélicos. No entanto, sabemos que esses dados não correspondem mais à realidade. Os próprios institutos de pesquisa
pela falta de dados oficiais do governo, estimam que, nos dias atuais, os evangélicos correspondem em torno de mais ou menos, um pouco mais, na verdade, de 30% da população cristã, enquanto os católicos chegam ao patamar de 50%. Mas voltando ao tema, esse fenômeno de evangelização e do aumento considerável do número de cristãos evangélicos está intimamente ligado ao crescimento exponencial das igrejas ditas ou classificadas como igrejas evangélicas pentecostais. Mas vocês sabem a diferença entre as igrejas evangélicas históricas, que eu já falei agora há pouco, e as igrejas evangélicas pentecostais? A principal diferença entre elas é que, enquanto as primeiras, no caso as igrejas evangélicas históricas, rejeitam as manifestações e os dons do Espírito Santo, as igrejas pentecostais aceitam essas manifestações. Mas o que seriam essas manifestações e dons do Espírito Santo? As sessões de cura, de descarrego, o culto carismático, ou seja, quando o líder religioso, o pastor, está ali no púlpito pregando, né, e cuja fala dele se dá por meio de línguas faladas pelos quais a gente não vai entender. Então é aquela ideia do culto carismático. Essas características dão às igrejas pentecostais um ar de espetáculo, um show da fé. Gente, isso não é uma opinião minha, tá? O que eu estou dizendo é baseado, obviamente, em obras de cientistas, de pessoas do meio acadêmico, das ciências sociais, das ciências humanas, da ciência política, como o próprio livro do Vitor Araújo, a Andrea Dipp, que fala sobre o projeto de poder da bancada evangélica. Então não é uma opinião minha quando eu falo de ar de espetáculo e show da fé, tá? Então, continuando. Dentre as franquias, né, como está dito nessas obras, mais famosas estão a Assembleia de Deus, a Igreja Universal do Reino de Deus, a Deus é Amor, Congregação Cristã, a Igreja Internacional da Graça e a Igreja Mundial. E aí os seus líderes religiosos são muito famosos, né? Todas elas possuem líderes extremamente poderosos, né? Financeiramente, midiaticamente falando, né? E carismáticos, sim, né? Tais como o Silas Malafaia, Bispo Macedo, R.R. Soares, Valdemiro Santiago, etc. São pessoas conhecidas já, né, pelo público. Mas aí nos perguntamos como esse fenômeno de crescimento das igrejas pentecostais no Brasil se deu. Bom, o crescimento dessas igrejas tem relação direta com a laicidade do Estado e, ao mesmo tempo, com as falhas do planejamento, da implementação e da ampliação das políticas públicas nas áreas marginalizadas do país. Essas igrejas, elas cresceram frente ao descaso do poder público com a população carente. Vocês já repararam que nas regiões mais marginalizadas, muitas vezes aqueles lugares onde não possuem os serviços públicos mínimos, como hospitais, escolas, creches, transporte, contudo você sempre vai encontrar uma Assembleia de Deus ou uma de suas congêneres no meio neopentecostal evangélico. Pois bem, isso só ratifica o fato de que essas instituições religiosas, elas floresceram diante da ineficácia do poder público em ser onipresente, principalmente em cumprir a sua obrigação em prestar os serviços de assistência à população mais carente. Em muitos casos, foi por intermédio dessas igrejas que os serviços chegaram à população carente. Nas instalações dessas igrejas se deram muitos dos serviços públicos essenciais que o Estado não foi capaz de prestar. E com isso, se fortaleceu um vínculo com essa população e as instituições religiosas evangélicas neopentecostais. Contudo, essas ações no ambiente local tomaram uma proporção política. Algumas décadas depois, e aí chegamos nos tempos atuais, presenciamos uma onda religiosa no interior do poder público. Além da Frente Parlamentar Evangélica, a gente consegue perceber, a gente consegue notar a presença de evangélicos em outros pontos do poder público. Recentemente, inclusive, o presidente atual nomeou um ministro terrivelmente evangélico, né, o senhor André Mendonça, para a Suprema Corte, ou seja, para o Supremo Tribunal Federal. E aí, rememoramos esse vínculo gerado décadas atrás. Porque hoje, nos dias atuais,
As mesmas forças religiosas que outrora faziam o papel auxiliar de executor de políticas públicas, tendo em vista a ineficiência do Estado, hoje elas ocupam as assembleias legislativas, elas ocupam o Congresso Nacional e ditam fortemente uma agenda de costumes. Deste modo, não é de se espantar a pesquisa publicada pelo Datafolha, não é? A agenda de costumes, ela se tornou um pilar do processo decisório dessas pessoas, que colocam as questões morais acima de todas as questões relacionadas à economia, aos problemas sociais enfrentados pelo país. Assim sendo, a preservação da família, dos costumes, da moral e uma narrativa fajuta de medo de uma revolução de cunho socialista que viria a destruir a família se tornou uma verdadeira esquizofrenia, que impossibilita enxergar os problemas relacionados à inflação dos alimentos, o problema do desemprego, as altas taxas de juros, a falta de moradia e os serviços públicos de péssima qualidade. Esse público se alimenta da ideia de um Messias que viria para salvar os valores tradicionais da sociedade brasileira, que, convenhamos, nunca teve nada de tradicional. E apostam todas as suas fichas, deixando de lado questões econômicas, questões sociais, questões educacionais, apostando suas fichas e até mesmo a sua liberdade, em muitos casos, porque o que mais você vê é gente pedindo intervenção no Congresso, volta da ditadura, isso e aquilo, uma barbaridade, né? E apostam as suas fichas na ideia de um salvador. Bom, gente, então não é de se surpreender a pesquisa Datafolha, né? As pesquisas que mostram, né, que quando você coloca os seus valores, sabe, sua religiosidade, a sua tradição, ou seja, todo um conservadorismo na ideia de voltar a um passado que nunca existiu, não é de se surpreender. E como eu falei, eu não estou aqui falando as minhas opiniões, os meus achismos. Eu vou deixar ali na descrição, né, o livro, né, vou deixar o nome do autor, editora, título. E de fato, a gente pode se questionar se realmente a religião distrai os pobres. Bom, eu li esse livro, é maravilhoso, não vou dar spoiler, mas vale muito a pena. Se vocês conseguirem comprar esse livro, ou vocês acharem na internet, por aí vai, leiam, porque é muito esclarecedor, tá bom? Então eu finalizo por aqui e até a próxima.